A paz do Senhor a todos, irmãos. Que o Senhor abençoe a vida de vocês, abençoe a vida de cada um que esteja aqui conosco, assistindo esse vídeo, que acompanha o nosso canal. Amém? Que o Senhor Jesus possa nos dar graça, possa abençoar a nossa vida, nos guiar na nossa jornada, no nome de Jesus. Hoje nós sentimos no coração de trazer um vídeo falando um pouco sobre a corrupção geral do gênero humano, que está lá descrito em Gênesis 6, certo? Quando nós ouvimos falar sobre a corrupção geral do gênero humano, é comum a gente pensar, é comum o entendimento da gente achar que essa corrupção se refere ao estado pecaminoso em que aquela geração se encontrava, que eles estavam totalmente mergulhados e perdidos no pecado. A gente tem a tendência a achar e a acreditar que se trata somente disso. Mas, quando nós nos aprofundamos um pouco no texto e quando nós fazemos aquilo que o Senhor sempre nos ensina a fazer, que é meditar na sua palavra, nós conseguimos perceber que se trata de algo a mais, que se trata de algo mais profundo do que simplesmente um pecado daquela geração, né? Existe a questão do pecado, da rebelião contra Deus, uma geração rebelde que o Senhor veio com juízo sobre essa geração, mas existe também algo que marcou aquela geração. E nós vamos ler aqui os textos. Eu gostaria que vocês acompanhassem a leitura junto conosco, que deixassem também nos comentários se vocês concordam ou não, se vocês já tinham percebido, se já tinham raciocinado sobre essa maneira, se já tinham tido esse entendimento acerca desse texto. Coloquem nos comentários para a gente ver, porque muitas vezes quando a gente está tratando com alguns irmãos estudiosos da palavra, às vezes a gente vê que nós sempre aprendemos, né, um com o outro. Então, às vezes é uma curiosidade que a pessoa às vezes ainda não percebeu. E se já percebeu, sempre tem algo para somar, né? E nós estamos aqui para partilhar o nosso conhecimento que nós temos recebido do Senhor e partilhar com os irmãos como um corpo, né? Dar e receber. Amém? Então, vamos lá para o nosso texto-chave, que está lá em Gênesis 6. Você pode acompanhar aqui no vídeo ou pode abrir a sua Bíblia também. Vamos fazer a rápida leitura aqui do texto, que diz o seguinte. Gênesis capítulo 6 fala da corrupção geral do gênero humano. Sucedeu que, quando os homens começaram a multiplicar-se sobre a terra, e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: o meu espírito não permanecerá para sempre no homem, porque ele é carne, mas os seus dias serão 120 anos. Naqueles dias estavam os néfilins na terra, e também depois, quando os filhos de Deus conheceram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos. Esses néfilins eram os valentes, os homens de renome que houve na antiguidade. Viu o Senhor que era grande a maldade do homem na terra, e que toda a imaginação dos seus pensamentos, do seu coração, era má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. E disse o Senhor: destruirei o homem que criei, tanto o homem como o animal, os répteis e as aves do céu, porque me arrependo de os haver feito. Certo? Então, essa é a nossa leitura do texto-chave, né? Então, vamos ver aqui, ó, logo no início do versículo 1, o Senhor ele faz uma observação, né, sobre as filhas dos homens. Os homens procriaram, se multiplicaram e lhe nasceram filhas. Interessante o texto dizer isso, porque nós sabemos que as mulheres, né? As fêmeas, é que conseguem gerar vida. As fêmeas que geram vida, né? Então o texto faz questão de enfatizar isso. E aqui, no verso 2, o Senhor, no texto, ele faz uma distinção de classes. Ele faz uma diferença, ele diferencia os filhos de Deus, viram os filhos de Deus
que as filhas dos homens eram formosas. Aqui claramente está dividido em duas classes. Uma classe são os filhos de Deus e a outra classe são as filhas dos homens, que eram formosas à vista, ou seja, elas eram atraentes, né? E esses filhos de Deus, olha o que eles fizeram. Eles tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor, olha, baseado nesse fato que aconteceu acima, o meu espírito não permanecerá para sempre no homem, porquanto ele é carne, mas os seus dias serão 120 anos. Aí o Senhor reduziu o tempo de vida do homem na terra devido à grande corrupção que aconteceu. E o Senhor narra acima essa corrupção, né? Por isso existe aí a palavra então, dando uma continuidade, ou seja, então significa por esse motivo. O Senhor disse, por que será que os filhos de Deus, conhecendo as filhas dos homens, tomando para si mulheres, filhas dos homens, isso desagradou o coração de Deus, fazendo com que Deus, né, diminuísse os dias de vida dos homens. E aqui no versículo 4, o texto é claro em dizer, naqueles dias estavam os néfilis na terra. Os néfilis estavam na terra, certo? Os néfilis estavam na terra, isso é um ponto. Nós vemos que lá no Éden, a serpente também estava lá. No Éden, a serpente ele estava lá. E com isso, a serpente ela seduziu Adão e Eva ao pecado, ao erro, a se rebelar contra Deus. Então, a serpente, ou seja, Satanás, ali usou aquela serpente, estava na terra, estava no jardim do Éden. E aqui o texto vai dizer que os néfilis também estavam na terra. E o texto dá uma continuidade à questão dos néfilis, diz o seguinte, e também depois, eles estavam nesse período e também depois, quando os filhos de Deus conheceram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos. Esses néfilis eram os valentes, os homens de renome que houve na antiguidade, certo? Engraçado é que lá na criação, só uma curiosidade, né? A gente não vê na descrição da criação, Gênesis 1 e 2, o Senhor falando sobre criação de néfilis. O Senhor ele não fala, ele descreve toda a criação, o firmamento, os astros, a criação das ervas, das plantas, dos animais, as aves, os répteis, os animais aquáticos, enfim. Mas não há detalhada da criação do homem e da mulher, como tudo aconteceu, mas o Senhor não fala dos néfilins. Que classe de ser é essa, né? Então vamos continuar aqui aprofundando no texto, certo? Eu separei aqui no Google. Fiz uma busca geral, né? Aqui no Google. Uma busca sem muitos detalhes, sem muito aprofundamento. Somente coloquei no Google significado de corrupção. E nisso, o significado grosso de corrupção, aqui no item 2, aqui, ó. Ela é a modificação. A adulteração das características originais de algo. Então, quando a gente vê a corrupção geral do gênero humano, nós podemos entender como a modificação, alteração, adulteração das características originais de algo. Podemos entender que o Senhor fez o homem, né, de determinada forma, com determinada característica, e essa característica ela foi modificada, ela foi adulterada, né? Também peguei aqui no Google o significado de gênero. Gênero, também de uma forma bem geral, somente coloquei significado de gênero, apareceu. É conjunto de seres ou objetos que possuem a mesma origem, ou que se acham ligados pela similitude de uma ou mais particularidades. Então, voltando ali ao título do texto, corrupção geral do gênero humano. Corrupção significando ali adulteração,
modificação de algo que era original de uma forma e que com o tempo foi corrompido, foi modificado. Nós vemos muito esse termo de corrupção usado na política, né? Porque o que se costuma fazer é ter um projeto para determinado fim, para determinado objetivo, ou seja, na saúde, na educação, para o bem da população, e nesse trajeto desse projeto existe uma corrupção, ou seja, uma adulteração, uma modificação, um desvio de finalidade. Então, por isso é chamado de corrupção, corrupção política, corrupção financeira, né, do bem público, do dinheiro público. Então, corrupção, ele tem esse significado. Somente com esses dois significados, buscando aqui de forma bem rasa no dicionário, nós já podemos ter uma visão mais profunda do que significa a questão de corrupção. Podemos entender também que isso foi pecado. Deus, ele fez um homem sem pecado. Deus, ele fez um homem puro, né? Deus, ele fez o homem ali perfeito, a sua imagem e semelhança, e o pecado trouxe ali ao homem também uma corrupção, né? Uma corrupção de caráter. Mas o texto é claro em dizer do gênero. Quando se fala gênero humano, significa falar espécie. Significa, o texto ele está tratando especificamente da criação, da matéria em si, né? Houve ali uma corrupção. Para a gente ter também mais uma visão aprofundada, esse próprio texto aqui nessa Bíblia que eu estou, ela já me indica um texto também que é muito interessante para a nossa reflexão, que está em Jó. Aqui, ó, o texto ele já indica, né? Jó 1:6 e também Jó 2:1. Jó 1:6 diz o seguinte: ora, chegando o dia em que os filhos de Deus, para vocês verem, existem os filhos de Deus, é uma classe especial, vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então, o que nós podemos entender quando a gente lê o capítulo todo? Que ali estava havendo uma oferta ao Senhor, né, um holocausto, algo que estava sendo entregue ao Senhor, e que os anjos de Deus, os filhos de Deus, iriam entregar ao Senhor lá pessoalmente, e Satanás foi entre eles, né? E a gente sabe o restante da história que se deu ali sobre Jó. Aqui também no versículo 2, a mesma característica é apontada. Chegou outra vez um dia que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, e veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Então, esses filhos de Deus, baseado nesses dois textos aqui, que o próprio texto fala dos filhos de Deus, filhos dos homens, fazendo ali uma distinção de classe, uma diferença, sabemos que não se trata de homens, de seres humanos, porque o homem ele não pode ir até Deus assim livremente, né? Até o trono de Deus. Então são seres celestiais, correto? Então, tem mais um texto que vai falar um pouco sobre isso. Esse texto está lá em Judas. É interessante aqui de Judas também. Judas, capítulo 1, Judas é um livro pequeno. Vamos pegar aqui o versículo 6 e 7. Olha o que diz Judas, capítulo 1, versículo 6 e 7. Diz o seguinte: aos anjos que não guardaram seu principado, mas deixaram a sua própria habitação. Ou seja, os anjos são seres celestiais. Eles deixaram a sua própria habitação. Olha o que o texto diz: ele os tem reservado em prisões eternas na escuridão para o juízo daquele grande dia. Para o juízo do grande dia. A gente vê lá em Gênesis dizer que os néfilis naquela época estavam na terra, né? Mas aqui em Judas já vai dizer que o Senhor os tem reservado em prisões eternas na escuridão, porque houve um dia em que esses seres foram aprisionados, né? E o texto também vai falar de Sodoma e Gomorra. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se prostituído como aqueles anjos e ido após outra carne, foram postos como exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Você vê que aqui em Judas, o Senhor ele faz uma comparação aqui no texto do pecado dos anjos com o pecado de Sodoma e Gomorra.
Outro fato interessante que a gente vê no episódio da destruição de Sodoma e Gomorra é que os homens de Sodoma e Gomorra, eles tiveram desejo de ter relações sexuais com os anjos que foram salvar Ló daquela cidade. Então, tinha essa possibilidade, porque aqueles homens desejaram aqueles anjos, né? Então, a gente vê aqui, interessante o que o texto diz, aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, ou seja, eles fizeram uma escolha, ele os tem reservado em prisões eternas na escuridão, para o juízo do grande dia. Assim como Sodoma e Gomorra, ou seja, comparando, né? Comparando o pecado dos anjos com o pecado de Sodoma e Gomorra. E as cidades circunvizinhas que, havendo se prostituído, elas se prostituíram como? Como aqueles anjos. E ido após outra carne, ou seja, Sodoma e Gomorra, assim como os anjos foram após outra carne, foram postos como exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Então sabemos que aquela destruição de Sodoma e Gomorra não foi só física aqui nesse mundo. Aquele povo, ele foi condenado. Aí você vê que dois pontos a gente vê aqui de juízo, né? Lá em Gênesis 6, o que acontece logo depois do Senhor anunciar essa corrupção, que o Senhor diminui os dias de vida do homem, o que o Senhor anuncia logo em seguida? Ele anuncia o dilúvio, o juízo, porque a terra estava o quê? Corrompida diante de Deus e, além disso, cheia de violência, certo? Então, juízo aqui em Gênesis 6, o Senhor derrama o dilúvio, juízo aqui em Sodoma, no episódio de Sodoma e Gomorra, juízo com fogo, juízo com água e juízo com fogo, certo?